Saudamos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria podermos nos encontrar com vocês mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder este momento e também agradecido a Deus por todos vocês que tiram o seu tempo durante o dia para meditar na Palavra de Deus, para buscar obter o conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas e tomar a decisão ao lado de Jesus. Queremos agradecer a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também todos aqueles que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Maria de Lourdes, de Juiz de Fora, Minas Gerais. João da Mata e Letícia são de Denbury, aqui em Canérica, nos Estados Unidos. Estela Castro e João Paes, meus sogros, são lá de Vitória, no Espírito Santo. Afrânio Arruda é de Manaus, no Amazonas. Marlene é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Silvia Helena é de Cambuí, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, queremos agradecer. E sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por esta oportunidade que nos dás de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e também, Pai, pedimos forças para tomarmos a decisão de aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e por cada pessoa, amigo, amiga, irmãos e irmãs que estudam conosco a Bíblia diariamente. Dê vitórias a cada um nas lutas e problemas que enfrentam. Aguardamos, Pai, o cumprimento da Tua promessa em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso podermos estudar a Bíblia e eu quero incentivar a todos vocês para que não se contentem apenas em ouvir. Tenha a Bíblia em suas mãos. Estude a Bíblia, leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo que te dê entendimento daquilo que você está lendo. Nós estamos fazendo esta série aqui, estudando o livro de Hebreus, mas você pode ler qualquer outro livro da Bíblia. Você pode ler o Evangelho de João, ou de Marcos, ou de Mateus. Você pode ler o Apocalipse, mesmo que você talvez não entenda, e ler o Gênesis, os Salmos. São livros maravilhosos que nós podemos ler. A Bíblia toda ela é inspirada por Deus. Então tenha o hábito de ler a sua Bíblia. Procure entender, ore, e o Espírito Santo vai te dar sabedoria. E é assim que nós crescemos na fé, quando nós lemos e procuramos entender e viver aquilo em nossa vida. Isso nos fortalece. E nós estamos esta semana falando especialmente a respeito do capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, e nós já falamos aqui sobre alguns heróis que são citados por Paulo, e ontem falamos de Raabe, mas logo depois que é citado aqui em Hebreus capítulo 11, 31, a Raabe, aquela prostituta lá de Jericó. Depois nós encontramos mais algumas pessoas que foram citadas aqui a partir do verso 32. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Vejam que o apóstolo Paulo aqui estava escrevendo para cristãos judeus. Eles haviam deixado o judaísmo e aceito o cristianismo em sua vida. Foi uma mudança radical. Vejam que naquela ocasião o judaísmo era uma religião estabelecida, ela era uma religião que ela tinha créditos, pela fé que eles tinham em Deus, e agora eles abandonaram o judaísmo para aceitar uma, quem sabe poderíamos dizer assim, aventura, que é o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo estava iniciando, estava na fase inicial.
Jesus já havia voltado para os céus, havia entre 20 e 30 anos quando Paulo escreveu isso daqui, e os cristãos eram perseguidos. Por quê? Porque eram considerados uma seita. O cristianismo era considerado uma seita. Crer numa pessoa que foi crucificada, que era considerada maldita. Então, Paulo aqui, ele cita esses exemplos para os cristãos judeus, os hebreus que ele estava escrevendo, para fortalecer a fé deles, para que eles não desanimassem. Então aqui, a partir do verso 35 do capítulo 11, diz: mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns, diz ele aqui, alguns andavam vestidos com peles de ovelha e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Vejam como os primeiros cristãos sofreram. Irmãos, hoje nós não sofremos nada em relação aos primeiros cristãos. Hoje nós não temos sido perseguidos, nós temos tido liberdade. É claro que alguns países estão cerceando esta liberdade, estão proibindo de se falar sobre Jesus, de usar a Bíblia. Nós vemos isto claramente acontecendo hoje em alguns países do mundo, e tenhamos a certeza, irmãos, que isso vai acontecer em quase todos os países do mundo. Eu volto a repetir, hoje ainda nós temos a liberdade, nós temos que aproveitar, irmãos, esta liberdade de poder ir livremente para uma igreja, nos reunir, de poder andar com a Bíblia na mão, de poder usar os meios sociais, as redes sociais para poder divulgar a palavra de Deus. É por isso que nós aqui insistimos para que não deixem de compartilhar a palavra de Deus, os estudos que você acompanha conosco aqui, que você ouve mensagens, pregações de outros pastores, pastores que você pode dar créditos a eles porque pregam a palavra de Deus. Use a palavra de Deus para ser divulgada pelas redes sociais. Nós temos que aproveitar esta oportunidade. Vai chegar um tempo que nós não teremos mais essa liberdade. E então, segundo o estudo que nós estamos fazendo esta semana, Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Aqui em Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3, diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o nosso olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Vejam, Jesus, ele sofreu como nós sequer podemos imaginar. A vergonha que ele passou, pendurado nu naquela cruz. Mas conforme diz aqui o apóstolo Paulo, portanto, quer dizer, concluindo tudo aquilo que ele falou aqui, até o capítulo 10, capítulo 11 que nós acabamos de ver agora, os heróis da fé. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, aqueles cristãos, eles tinham que perseverar porque muitas pessoas estavam contemplando o que eles estavam sofrendo, mas eles tinham que ter em mente o sofrimento que Jesus suportou por todos eles. E hoje nós também estamos rodeados de uma grande nuvem, diz outra versão, né? Uma grande nuvem de testemunhas. Irmãos, todo o céu, Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, seres que habitam em outros mundos que não entrou o pecado, seres santos, criados também por Deus, estão contemplando a nossa luta, a nossa batalha. Como eu disse para vocês esta semana, nós somos a última geração que está vivendo sobre a face da terra. Nós estamos escrevendo as últimas histórias da nossa vida e que ficarão também registradas por toda a eternidade. Essa grande nuvem de testemunha está contemplando cada um de nós.
Irmãos, imagine a dor, a tristeza que vai no coração de Deus, do Pai, Filho, Espírito Santo, dos anjos, dos seres celestiais, vendo nós sucumbindo diante das provações que nós enfrentamos. Que tristeza que eles não sentem. Por quê? Porque todos eles estão torcendo por nós, estão esperando que nós persistamos, que nós não desistamos, que nós continuemos lutando. Por quê? Porque a nossa salvação já foi garantida através de Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. E diz aqui o apóstolo Paulo: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. O que é que está nos atrapalhando, irmãos, para a nossa salvação? O que é que está impedindo nós continuarmos nesta luta? Qual é o problema que nós enfrentamos? Qual é a fraqueza espiritual que nós temos em nossa vida? Jesus, ele tem poder, irmãos, para nos dar a vitória. Precisamos crer, precisamos buscar nele esta força. Somente ele pode nos garantir sermos vitoriosos, mas para isso nós precisamos ir a ele, precisamos estudar a Bíblia todos os dias, precisamos orar, precisamos testemunhar, viver aquilo que nós cremos. E então, quando Paulo diz aqui, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, ele estava usando aqui aquela imagem que as pessoas daquela ocasião tinham em mente. Quando uma pessoa estava se preparando para uma Olimpíada, para uma corrida, eles treinavam com pesos presos às suas pernas, e esses pesos os tornavam mais vagarosos, e eles então treinavam arduamente com aqueles pesos para que quando chegasse o dia da corrida, eles se livrassem daqueles pesos, deixassem aqueles pesos para trás e corressem agora sem nada que os atrapalhasse, para que eles pudessem alcançar o objetivo que era a vitória. Então, muitas coisas estão nos prendendo a este mundo. São prazeres que o mundo oferece. Nós temos que estar atentos para aquilo que está tirando o nosso foco de Jesus, porque o apóstolo Paulo diz que nós deveremos correr com perseverança a corrida que nos está proposta, mantendo o nosso olhar firme em Jesus. Não desviemos, irmãos, o olhar de Jesus. Não vamos olhar para o assédio que o mundo coloca ao nosso redor. Não vamos olhar para o que as pessoas falam de nós. Não vamos olhar para pessoas que às vezes fazem algumas coisas conosco e que nos desagradam, mesmo dentro da igreja, mesmo em nossa família. Isso tudo, irmãos, nós temos que relevar, nós temos que olhar para Jesus. A nossa salvação é Jesus, não é pessoas, não são pastores, não são líderes de igreja, não são membros de igreja que vão nos salvar, irmãos. A nossa salvação depende de nós nos livrarmos de todo o peso, de todo o embaraço, de tudo aquilo que está nos separando de Jesus e corrermos com perseverança, olhando para Jesus, não desviando o olhar, para que possamos alcançar o nosso objetivo. Então, por causa da alegria que estava esperando, Jesus, ele suportou a cruz. E qual é a alegria que Jesus estava esperando? Exatamente a minha salvação e a sua salvação. A salvação de todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que é impossível por nós mesmos obtermos a vida eterna, somente em Jesus. É essa alegria que Jesus estava sentindo e por isso ele suportou o peso da cruz, suportou a vergonha para que nós pudéssemos ser salvos. Queremos agradecer a todos, mais uma vez, que estiveram conosco estudando a Bíblia. Estaremos novamente juntos amanhã, Deus assim nos permitindo, para concluir o estudo desta semana. E nos lembramos que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.